Vamos lá então, sejam bem-vindos de volta. Vamos falar então do FACS, que é o Facial Action Coding System, que é o trabalho do Ekman a respeito da expressão facial. O que é o FACS? Ele é a sigla, do Facial Action Coding System, que é o sistema taxonômico para expressões faciais de emoção, usado para codificar movimentos faciais. Ele é um instrumento com rigor e credibilidade científica para a investigação da expressão facial, detecção das emoções através do movimento da face. Um ponto importante que vocês precisam levar em consideração é de que o FACS ele é uma ferramenta para mapear e identificar movimentos da face. Ela não é uma ferramenta para detectar mentiras, ela não é uma ferramenta para detectar emoções. Ela é uma ferramenta para mapear movimentações da face. E através de um conjunto específico de mapeamento, que nós chamamos de prototipagem ou de protótipo, você consegue identificar os movimentos corretos de determinadas emoções. Tá bom? Então aqui é mais ou menos um exemplo das unidades de ação. Então cada movimento que você faz com o rosto, tá? Envolvendo um ou mais músculos, tá? É uma unidade de ação. Nós vamos ver aí no decorrer do curso todas as unidades de ação que estão relacionadas a uma emoção, tá? São muitas unidades de ação no total do manual do FACS. Nós não vamos abordar todas. É claro que se você tiver aí uma curiosidade, você pode nos procurar através dos grupos para tentar pegar mais informações, porque eu consigo te dar mais informações, tá? Mas nesse curso em específico, nós vamos falar apenas a respeito das prototipagens das emoções em questão. Então o FACS, como eu disse a vocês, é dividido por unidades de ação, e um conjunto dessas unidades de ação apresentam determinadas emoções. Então nós temos aqui unidade de ação 1 mais 2, que é o movimento da parte interna das sobrancelhas e da parte externa. Então o levantamento das duas partes da sobrancelha. Tá? E aqui nós temos o movimento do 1 mais 4, nós temos o movimento do 4 mais 5. Então todos esses que estão mais relacionados a emoção nós vamos falar, tá? Esse daqui não são as prototipagens ainda, tá? Esse daqui é só um exemplo para que vocês tenham uma base de que o conjunto das unidades de ação gera uma prototipagem. Então aqui é basicamente um exemplo, tá? da prototipagem. Nós temos o levantamento da parte interna da parte interna da sobrancelha. Nós temos a movimentação da unidade de ação 4, tá? Que gera essas rugas verticais, ok? Nós temos o movimento da unidade de ação 2, como eu levantei como é o levantamento das sobrancelhas. Nós temos uma abertura maior dos olhos, que é correspondente à unidade de ação, na unidade de ação 5, onde aparece a parte branca da parte superior aqui, em altas intensidades. Nós temos a unidade de ação 7, Lichtleitner, que faz aqui uma alteração na parte de baixo do olho, aqui. Nós temos também a alteração na unidade de 11 e na unidade de 25. Tudo isso a gente vai ver depois, tá? E a junção, a combinação dessas unidades de ação corresponde a uma determinada prototipagem, tá? Aqui também tem um outro exemplo, também com unidade de ação 1, 2, 5, só que aqui tem o 25 e o 26, no anterior não tem, tá? Então o FACS ele faz essa codificação, ele codifica os movimentos da face, faz a codificação, podendo ou não ser uma emoção. Então ele codifica através da intensidade das unidades de ação mais as unidades de ação, a gente consegue identificar se essa é uma emoção verdadeira ou forjada. Ok? Bom, nós vamos falar basicamente das 7 emoções principais, aquelas que eu já havia comentado com vocês, que é basicamente
uma macroexpressão, né, da alegria, da surpresa, do desprezo, da tristeza, da raiva, do nojo, tá? E do medo. São as 7 emoções que eu vou abordar aqui e vamos falar um pouquinho da prototipagem de cada uma delas. Intensidades. Você pode notar que a movimentação de cada unidade de ação, tá? Dependendo do tipo da movimentação, tem intensidades maiores ou menores, tá? As intensidades, elas são registradas por letras, né, de A a E, sendo que A tem a menor intensidade e E a intensidade máxima, tá? Aqui no curso nós não vamos entrar detalhado, com mais detalhes em análise das intensidades, que é uma parte um pouco mais complexa. Caso você tenha um interesse, né, você pode me procurar na consultoria. Na consultoria eu consigo te dar mais detalhes a respeito disso. Mas aqui nós não temos tempo suficiente, tá, para entrar em muitos detalhes a respeito das intensidades. Mas basta você entender que há uma separação, né, de intensidades para você registrar uma microexpressão de uma macroexpressão, tá? O que é? Vamos lá. Vamos por partes, estou queimando largada aqui. O que é uma microexpressão? Uma microexpressão é o vazamento de uma emoção na face. Lembra quando nós falamos lá sobre como isso ocorre dentro do cérebro, né? Quando starta o gatilho e o gatilho traz uma alteração psicológica e uma alteração física. Então, quando ocorre essa alteração física e a pessoa tenta reprimir esse movimento, por exemplo, a pessoa... igual que o exemplo do bar, o cara foi e esbarrou em você. Inevitavelmente, você vai sentir a raiva, a emoção da raiva. Mas cabe você a reprimir essa expressão, né, esse sentimento, essa emoção, e falar, não, tá tudo bem, ou expressar, né? Então, no momento em que você bateu, pum, você sentiu a raiva. Só que se você não quer brigar com o cara, você simplesmente vai suprimir. Então, você vai suprimir, só que nessa supressão, alguns movimentos vão acabar vazando, né? Por mais que você está com raiva e você tenta suprimir, por mais que você tente suprimir, as unidades de ação vão se mover, tá? Mesmo que em vestigial, tá? Mesmo que pouquíssimo, ele vai se mover. E isso são chamados de microexpressões. Então, as microexpressões normalmente são compostas por intensidade A ou B, tá? São intensidades pequeniníssimas, tá? Mas são pequenos vazamentos. As microexpressões são bem difíceis de serem vistas, né? São praticamente imperceptíveis pela grande maioria das pessoas, tá? Mas por isso que eu falei no começo do curso, isso aqui não deve ser um curso, mas sim o início de um treinamento de fato, porque não é com um curso que você vai conseguir identificar as microexpressões, mas assim com muito treinamento, com o treinamento dos seus olhos, né? Você sabe que o seu cérebro ele é muito preguiçoso, né? E para que você treine o seu cérebro, treine a sua visão para identificar microexpressões, é necessário dezenas ou centenas de horas de análise das microexpressões. Então aqui você tem um exemplo, que tá errado, tá? Acho que, se eu não me engano, isso aqui é uma face neutra, mas dá para exemplificar muito bem para vocês aí o que é. Então, aqui nós estamos tendo a alteração na unidade, principalmente na unidade de ação, na unidade de ação 12, tá? Que é o zigomático maior, onde você tem um músculo que puxa os cantos dos lábios para cima, tá? Então aqui tem uma alteração bem pequena, né, que poderíamos tomar como uma microexpressão, um vazamento. E aqui nós temos as macroexpressões, tá? Que são expressões mais pronunciadas, mais marcadas e mais extremas. Então essa é a grande diferença, pessoal, da micro e das macroexpressões, ok? Nós vamos falar de ambas, mas nós vamos falar de ambas em intensidades maiores e também ambas em intensidades menores. Estágio da emoção, isso é um ponto importante. Toda emoção possui, assim, são vários estágios, mas os estágios que você precisa
focar em três, basicamente, que é o onset, que é onde começa a emoção, o apex, que é o auge, onde ocorre o nível mais alto, a intensidade maior da emoção, e o offset, quando a emoção se fecha, tá? Você precisa entender esses três estágios. Por isso que as pessoas falam na internet, e reforço aqui, é impossível analisar microexpressões faciais através de fotos, simplesmente porque não tem esses três estágios. Se você bater uma foto e você não sabe se a pessoa está no onset, ou se a pessoa está no apex, ou se ela está em pro offset, uma foto não te dá essa informação. E sem essa informação você não consegue dizer para a pessoa se ela está expressando uma emoção, se ela é verdadeira ou não. Tá? É bem difícil de você identificar dessa maneira. Tá? Então, por isso que nunca se analisa fotos, ok? Até porque não é só esses três pontos que definem, mas também o timing desse tempo, também o timing de tudo isso, né, que é o tempo. Normalmente uma microexpressão facial pode durar de 1/4 de segundo até 1 segundo ou menos de 1 segundo, sempre menos de 1 segundo, quase sempre, na verdade. Tá? E como é que você vai identificar isso através de uma foto? Não tem como. Então, tenha sempre em mente, anote aí no seu caderninho. Onset, que é o começo, apex, que é o auge, e o offset, onde está fechando a emoção. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo startar por aqui. Não. Só quem me largada. Startar por aqui, ó. Vamos lá. Vou dar o play aqui, mas eu quero que vocês prestem atenção nesses três estágios. O onset, onde começa a emoção, o apex, onde tem o auge das movimentações da face, e o offset, onde finaliza, né, a movimentação. Vou dar o play aqui para vocês entenderem. Olha aí. São poucos segundos, tá? E aqui você tem, basicamente, os três estágios do onset, o apex, o offset, que é basicamente os três estágios que você precisa levar em consideração durante uma análise. Por isso que é impossível analisar por foto. Quem utiliza o FX? Bom, o FX, como eu já havia dito anteriormente, a Pixar, a Disney utilizam, os desenhistas deles precisam ser certificados em FX para poder atuar como desenhistas, para trazer a realidade para as pessoas. Por isso que você se emociona tanto, talvez seja por isso, né? Porque através do FX você consegue movimentar corretamente as intensidades, então você consegue soltar microexpressões através de um desenho. Interessante. O nosso subconsciente ele absorve, principalmente mulheres têm mais facilidade para identificar microexpressões. Então, quando alguém solta uma microexpressão, né, você não tem o olho treinado para identificar, mas fica aquilo na cabeça, fica pensando, poxa, será que aconteceu isso? Será que ele está bem ou não? Então, o que acontece? O nosso subconsciente, ele identifica, de certa maneira, uma incongruência, tá? E fica aquele negocinho na cabeça. Mas a ideia é não criar isso, né? Esse hábito de, é o meu subconsciente, o meu inconsciente identificou. Não, é você identificar, analisar tecnicamente, tá? E constatar, tá? Através do FX, que houve uma movimentação. E logo com essa movimentação, conseguimos constatar que a emoção foi tal, tá? Então o FX ele oferece para vocês. A CIA, a Apple, tá? Outros lugares aí também, autoridades que utilizam. Então assim, o FX ele está muito bem distribuído, tá? Ele realmente é o único de vigor científico com autoridade, né, que dê para você confiar, tá? Existem FX 2.0, 3.0, 4.0 de outras pessoas, tá, que de fato não são confiáveis. Poucas pessoas confiam e não vai nessa, tá? Não vou citar nomes para não comprometer, tá? Mas já que o curso é meu, posso falar, né? Mas de qualquer maneira,
confie apenas no FACS do Ekman, tá? Que é o único pioneiro, é o único que colocou artigos ali, comprovou, né, de N maneiras diferentes que o FACS de fato funciona, tá? E que é possível detectar omissões através dessa ferramenta maravilhosa.